Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Capitães da Areia, de Jorge Amado. Este baiano, ele nasceu em 1912 e ele tinha 25 anos quando ele publicou este livro, que é uma denúncia social. Jorge Amado, um baiano arretado, né, que escreveu Gabriela, que escreveu Tieta. Olha quantas histórias a gente conhece dele através de novelas e minisséries de televisão. Esse livro, ele foi então publicado numa época de governo do Getúlio Vargas. Nós estávamos num governo autoritário, né, bem ditador, e então mandam queimar, recolher todos os livros, recolhem, eu acho que em torno de 800 livros e queimam em praça pública. Não só de Jorge Amado, também de outros escritores, né? Jorge Amado vai dizer que Capitães da Areia era um grupo de crianças que passavam de 100, mas ele vai focar principalmente em alguns e a gente vai acompanhar o desenrolar da vida de cada um desses personagens, né? E quando a gente fala Capitães da Areia, é como se a gente estivesse falando meninos de rua, né? Eles tinham uma casa ali, um trapiche, uma casa abandonada, perto do porto, onde todos se reuniam e se protegiam. E a lealdade entre eles era o principal. Apesar dos personagens principais aqui serem crianças de 8 anos até 16 anos de idade, são personagens assim muito intensos, carentes, que queriam muito afeto. Era isso que eles buscavam com a família, um afeto, pai e mãe. E como não tinham, eles acabam se juntando e formando um grupo. A gente vai ver que cada um dos personagens, eles têm uma característica própria no nome. Então a gente vai ver ali, por exemplo, o gato. O gato é um personagem, um jovem, que ele é sedutor. Ele acaba ali virando um cafetão. Ele se encosta numa prostituta que vai iniciá-lo nessa vida sexual, né? E o gato, ele vai aproveitar desse jogo de sedução, de malícia, né? Para poder se dar bem. A gente vai ter um outro personagem aqui, o Pirulito, né? Ele tem uma cabeça muito grande, ele é magro, tem um cabeção, e aí então ele recebe esse apelido de Pirulito. E ele que coleciona santinhos, ele é muito devoto, né? Ele quer ser padre e ele vai conseguir então alcançar o seu sonho, né? De quando crescer se tornar padre, né? E ajudar outras crianças. Nós teremos aqui Pedro Bala, né? Pedro Bala, o seu pai, era um líder, ele acabou sendo preso e morto. E o Pedro Bala, ele é reto, né? Ele busca ali uma atitude, ele quer ajudar as outras crianças. E ele é o líder. E lá no final do livro a gente vai ver que a Pedro Bala vai seguir o seu propósito de ajudar outras crianças pelo mundo. E que crianças são essas? São crianças pobres, crianças órfãos, crianças abandonadas, que estão em vulnerabilidade social, que estão em situações de rua. Então, este livro é um livro de denúncia social que vai falar de uma realidade das crianças lá da década de 30, mas que infelizmente perduram nos dias de hoje. Outros personagens que nós teremos aqui, né? A gente vai ter aqui o Vida Boa, e era exatamente isso que ele queria uma vida mansa, uma vida boa. Nós teremos aqui o professor, o único menino do grupo que sabe ler, e ele gostava de roubar livros, e ele lia para aquele grupo de amigos, né? Em casa, de noite, no trapiche, ele reunia todos eles para poder ler e contar as notícias. Nós teremos também aqui o Volta Seca, né? Ele queria fazer parte do bando de Lampião, e ele vai alcançar esse objetivo, né? Ele vai fazer parte do grupo de Lampião, mas não vai ter um final feliz. A gente vai ter aqui um menino também chamado Sem Perna, né? Ele tinha uma deficiência, ele era manco e ele aproveitava dessa situação para entrar na casa das pessoas, falar sobre a sua situação, que ele era aleijado, que ele precisava de ajuda. As pessoas se comoviam, acabavam alimentando ele podia entrar, observar o que tinha dentro das casas, e aí então depois ele passava essas informações para o bando, e o bando ia até lá para roubar. Tem inclusive uma parte da história que o Sem Pernas, ele entra na casa de um advogado, né, e aquela família
ela tinha perdido um filho e eles se sensibilizam muito pela história do Sem Perna, eles acolhem esse menino, né? Eles dão carinho, eles dão um afeto, eles dão alimento, porque o menino faz lembrar o filho que eles perderam. E aí ele se sente amado, e era isso que ele queria esse calor humano, ele queria uma família. E aí, em vez dele passar as informações, ele diz assim pro Pedro Bala que ele não tem coragem, né? Que ele fica dividido entre a família que acolheu e a família do Trapiche. Mas a família do Trapiche sempre é mais importante, a lealdade, né? As regras de moral que existiam entre eles. Porque eles roubavam dos outros, mas entre eles tinha um código. E aí o Sem Perna acaba, então, entregando as informações e a gurizada entra na casa dessa família e acaba roubando também. No grupo dos Capitães da Areia nós teremos uma única menina, que é a chamada Dora, né? A Dora, os pais infelizmente vêm a falecer e ela e o irmão de 6 anos são colocados no orfanato. E ela vai acabar conhecendo então Pedro Bala aqui e eles vão acolhê-la, né? E ela vai ser a mãe, a irmã, a esposa, né? A noiva, a namorada daquele grupo. Todos vão amar a Dora, porque eles sentem que a Dora é a que cuida, a que cozinha, a que arruma as roupas. Ela tá ali naquele papel maternal mesmo. Só que a Dora vai ficar doente. E o final dela é triste, porque ela vem a falecer. E já lá no final da história, né, Dora tá com uma febre muito forte, muito alta, né? Todo mundo tá vendo que não tem mais o que fazer, que a Dora vai acabar partindo. Ela pede para todos os meninos se deitarem, né? Que ela tá bem, que ela tá em paz. E ela chama o Pedro Bala, porque ela era apaixonada pelo Pedro Bala. E ela pede para que o menino se deite com ela. E eles têm ali uma noite de amor, e aí na madrugada, quando o Pedro acorda, ela já está morta. Ele chora, chama todos os amigos, todos correm, né? E não tem muito o que fazer com a Dora, né? E eles não podem chamar ali ninguém para retirar o corpo, porque vão descobrir o esconderijo deles. Então eles têm que, infelizmente, jogar o corpo no mar. E alguém diz para eles, façam isso, porque Iemanjá também vai abençoar e acolher essa menina que foi tão boa para todos nós. Então eles pegam o corpo da Dora, caminham e jogam no mar de Salvador para que ela possa ser recolhida, né, pelas autoridades legais e ter um enterro, coisa que eles não teriam como fazer. Então, como vocês viram, é um livro que a gente vai se sensibilizando e a gente vai se envolvendo com cada personagem. Todos eles têm defeitos, mas eles são vítimas de uma sociedade muito injusta que abandonou as crianças assim ao léu. O livro, inclusive, começa, né, assim, com um olhar de cada pessoa da sociedade. Então, sai a notícia no jornal ali de Salvador, dizendo que as crianças de rua, né, que aquelas crianças estão roubando, né, elas estão atrapalhando a classe média alta, elas estão poluindo o ambiente, né. Aí vem o padre em defesa, o padre dizer que não, que gente, por favor, nós temos que ajudar, eles estão ali desprovidos de apoio, de família, de escola. Daí uns dizem, vamos colocar no reformatório. Aí outros dizem, gente, aquilo lá não é ambiente, tu não vai salvar ninguém no reformatório. As crianças apanham. E aí começa todo mundo a se mobilizar e falar, uns bem e uns mal. Então a gente tem um olhar das pessoas que estão pelo lado de fora. Somente um padre e uma mãe de santo é que defendem esse grupo de crianças. Os outros todos condenam e querem as crianças ali, ó, expulsas do ambiente, presas no reformatório. Eles querem as crianças longe do olhar da sociedade, porque eles incomodam, eles roubam, eles sujam o espaço público. Então eles não querem aquelas crianças ali, eles querem esconder aquela realidade. E aí Jorge Amado, com muita sensibilidade, ele começa a falar, trazer toda essa narrativa e mostrar cada um desses garotos. E a gente vai se apaixonando por eles, e a gente vai torcendo por eles, e a gente vai descobrindo que eles têm um misto de infância, com sonhos, com desejos, como qualquer um. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando as desgraças, as sofrências da vida deles, a gente vai torcendo para o melhor,
para que um desfecho bom aconteça e para que eles consigam, assim, alcançar os seus sonhos, né? Tem um escritor chamado Milton, ele sintetiza, ele resume, né, essa obra Capitães da Areia. O escritor ele vai dizer assim: é surpreendente a atualidade dos temas de Capitães da Areia. O assunto e as questões sociais que o livro explora em profundidade são em larga medida os mesmos da cidade da Bahia e de muitas outras cidades do Brasil e da América Latina. Lido hoje, este romance ainda comove e faz pensar nas crianças desvalidas, nas crianças de rua, nas crianças abandonadas, quase todas órfãos de pai e mãe, filhos da miséria e do abandono. Atiradas à marginalidade, elas roubam e cometem outros delitos para sobreviver. Detidas, são submetidas à humilhação, ao castigo, à tortura. A meu ver, este romance de Jorge Amado antecipou um modo ícido e incisivo a vida das crianças que esmolam nas ruas das cidades brasileiras. E é essa uma das mensagens mais poderosas de Capitães da Areia. Hoje, a violência urbana tem uma relação estreita com o tráfico de drogas. Enquanto os meninos desta obra de ficção furtam para sobreviver, até que certo ponto as raízes dos problemas são as mesmas. A ausência da família, a ausência da escola, que são agravadas pela vida degradante nas favelas, nos cortiços de tantas outras cidades. Então, gente, isso é um tapa na cara da sociedade. Foi escrito lá em 1937, mas a gente vê que ainda é real e no século XXI. E o que nós podemos fazer, né? O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para ajudar essas crianças, né? Eu acho que educação, escola, né, incentivo do governo, políticas públicas é o melhor caminho, que a gente invista nessas crianças, que são o futuro do nosso país. A gente não pode querer prendê-las num reformatório depois que elas cometem os delitos. A gente tem é que evitar que se chegue nessa situação. Jorge Amado, né, ele é preso várias vezes, acho que 3 vezes, né, ele é exilado, ele vai para a Argentina, ele vai para o Uruguai, ele vai para a França, né, ele volta para o Brasil. Então, assim, quase todos os seus livros são livros de denúncia social. Ele vai falando a realidade, ele vai trazendo personagens que a gente vai se encantando, mas a gente vai vendo a dura realidade de cada um deles, né. E o autor ele vai morrer em 2001, ele vai ter um edema pulmonar, isso vai se agravando até que ele vai vir a falecer. É uma obra muito importante na literatura brasileira, né? Fica aí a minha dica, né? Capitães da Areia, vocês vão chorar, vocês vão se emocionar e vocês vão acompanhar a história dessa gurizada toda que vai crescer. E no final do livro, Pedro Bala, né, que amou muito a Dora, ele continua, ele vai ser preso e ele vai continuar o mesmo movimento do pai, que era sindicalista, né, e que foi assassinado. Ele vai lutar pelas crianças pobres, desvalidas, desprovidas, né. E depois de preso, ele vai conseguir fugir. E o livro termina assim, né, dizendo que todo mundo naquela noite, enquanto jantava, ouvia a notícia de que Pedro Bala tinha fugido. E aí as pessoas todas vibram porque torciam por esse anti-herói que estava ali, né, tentando alertar a sociedade, tinha vindo das ruas, mas ele buscava por justiça social. É um livro comovente, é um livro triste, é um livro que não vai trazer aqui romances, né, floreios, mas vai apontar a realidade aqui de muitas crianças. Acho que vale a pena muito a gente ler e conhecer a obra desse escritor maravilhoso. Fica a minha dica então para esse domingo, Capitães da Areia. Desejo para vocês uma abençoada semana, né, que a gente possa se encontrar num próximo vídeo aí, conversando sobre outras literaturas. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.